Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar das retas, falar um pouquinho mais delas. Reta mais longa do mundo. Olha só, a mais longa reta do mundo é uma estrada, em uma estrada é parte da Highway 10 lá na Arábia Saudita, que vai dessa cidade de Arad até a fronteira com os Emirados Árabes. Ela tem 260 quilômetros de comprimento. Imagine você sai daqui, ó, dessa cidadezinha, vem até aqui só reta e deserto do lado. Não tem muita coisa para ver aqui não. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente está falando de uma reta ou de um segmento de reta. Na matemática, isso daqui pra gente é um segmento de reta, né? Porque ele começa aqui e termina aqui. A gente utiliza a palavra reta porque é assim que a gente se comunica normalmente, né? Porque ele vai reto, literalmente, né? Não tem curvas. Mas na matemática não existe reta mais longa. Reta, todas as retas são infinitas, não tem como medir elas, tá? Então esse é um segmento de reta muito longo. Já pensou que estranho falar assim? Lembrem-se que reta ela tem a flechinha para indicar que ela é infinita, e nesse caso aqui ó, a gente tem duas retas no mesmo plano. Essas duas retas elas se cruzam? Se cruzam, né? Porque elas são infinitas. Então essa reta amarela aqui ela continua até cruzar com essa azul aqui, tá? Reta curvada, reta curva. Aqui tem as linhas do Equador e do meridiano de Greenwich. Eles são retas? Essas linhas são retas? Existe reta curva? Se você tivesse uma reta aí na sua mão, você está com uma reta aqui na mão, ela vai dar a volta no mundo e vai voltar para essa ponta? Não, né? Não tem isso daqui. Se a gente estiver falando na geometria que estudamos no ensino básico, a geometria euclidiana, que é chamada, a reta ela sairia de um ponto e iria infinitamente para o espaço e para o outro lado também, tá? Quando a gente fala de geometria esférica, existe uma geometria esférica, que não é a geometria que a gente estuda no ensino básico. Na geometria esférica, isso daqui é uma reta, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Se vocês quiserem pesquisar aí, geometria esférica, o que é uma reta na geometria esférica, é uma coisa bem legal. No nosso caso, a reta seguiria infinitamente para outros planetas aí. Beleza, o que a gente vai falar nessa aula é sobre a posição relativa entre as retas. Se você tem duas ou mais retas, como é que a gente fala uma em relação à outra? Tá? A primeira coisa que a gente vai utilizar são as retas concorrentes. Tá? Retas que se cruzam. Ah, então essas retas se cruzam? Não, a gente não vai utilizar esse termo, vai evitar utilizar esse termo, a gente vai falar que são retas concorrentes. Aqui tem uma imagem lá do colégio, e aqui a gente tem uma rua que cruza com essa outra rua aqui. Tá? Então essas ruas são concorrentes, elas se cruzam. Tá? Se tivesse uma reta, a gente falaria que são retas concorrentes. E aqui ela forma um ângulozinho de 90 graus. Ó, tá? Aqui tem outra rua e outra rua que se cruzam, são retas concorrentes que passam por elas. Tá? Um detalhezinho, quando elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, a gente fala que são retas perpendiculares. Então, se algum dia você cruzar com alguém e falar, essa rua aqui cruza com tal rua, ela é perpendicular a tal rua. É um jeito de se comunicar, mais matemático de dizer, né? Próximo, retas paralelas. Olha só, aqui a gente tem uma rua e do ladinho dela tem uma outra rua que não cruza com ela, não é concorrente. Então são ruas paralelas. Isso daqui é muito comum de ser utilizado e aqui a gente tem duas retas paralelas. Tá? Aqui também tem uma rua que não cruza com essa rua, são retas paralelas. Tá? Se a rua fosse infinita, ela não ia se cruzar. E aqui tem outra reta paralela também. Então essas amarelas são três retas paralelas, essas vermelhas são duas retas paralelas. Retas coincidentes significa que você tem uma reta sobre outra reta, tá?
a gente fala que são retas coincidentes, mas dá na mesma porque vai ser a mesma reta, porque elas são infinitas. Eu coloquei uma vermelha e uma amarela e uma maior que a outra só para indicar, mas elas não têm tamanho, elas são infinitas. São coincidentes, tá? É a mesma reta. Será que existe alguma outra posição possível para retas? Olha só, a gente tem a mesma reta, retas coincidentes, retas paralelas e retas que se cruzam. E quando elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Mas se ela não se cruza, é paralela. Se ela se cruza, é concorrente. Será que existe outro tipo de reta? Sim, a resposta é sim. Existem as retas reversas, que são retas que estão em planos diferentes. Olha, aqui a gente tem um plano paralelo à base desse poliedro aqui, e tem um outro plano mais para cima aqui, e cada um deles tem uma reta. Elas não se cruzam e não são paralelas, então são chamadas de retas reversas. Beleza, aqui a gente vai praticar, você vai parar esse vídeo também e vai tentar identificar quais dessas retas que eu marquei aqui são retas coincidentes, paralelas, perpendiculares e retas reversas. Dessas 4 que eu identifiquei aqui no cubo mágico, quais são, tem essas características aqui. Pausa o vídeo e tenta descobrir. Pausou? Beleza? Retas coincidentes. O que é uma reta coincidente? É quando uma passa sobre a outra, tá? Tem alguma que passa sobre a outra aqui? Não. Então, não tem retas coincidentes nesse desenho que eu fiz aqui. Lembrando que esse cubo mágico aqui, essas retas de cima, a T e a V, estão num plano, que seria o plano amarelo, que seria infinito para lá e para cá, e essa S e R são retas que estão nesse plano azul aqui, são planos diferentes, tá? E lembrando que reta é sempre letra minúscula, tá? Esse S parece que é maiúsculo, mas é um S minúsculo. Retas paralelas, vamos lá. Quem que é paralela ao que aqui? Imagine que ela vai infinitamente. Se ela não se cruzar, é porque são paralelas, tá? Pelo cubo mágico aqui, a gente consegue identificar que a S e a R são paralelas e a T e a V também são paralelas, tá? Muito bem. T e V, S e R. Retas perpendiculares é aquelas retas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, tá? Vai formar um ângulo de 90 graus essas duas retas aqui, ó, a S e a T, ou T e S. Essas duas aqui formam um ângulo de 90 graus também, só que elas não se cruzam, tá? Então não são perpendiculares. Existe um nome para isso, a reta ortogonal. E também, outro nomezinho que a gente pode dar é reta reversa. A reta R e a reta V, elas não se cruzam, não são paralelas, elas estão em planos diferentes, elas são chamadas de retas reversas. A reta T e a reta R, a mesma coisa, não se cruzam, não são paralelas, retas reversas. E a reta S com a reta V não se cruzam, não são paralelas, então são retas reversas, tá? É isso aí. E, de novo, encerramos nossa aula aqui rapidinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos e até a próxima aula.